Bom, então a gente, né, eu já expliquei para você, mas a gente está contando a história é um curta-metragem, é um projeto simples, né? Mas a gente queria registrar um pouco, é uma história bonita, que eu conheci através do meu filho, porque ele começou a jogar, e me chamou a atenção o esforço das pessoas, muitas vezes até da família, que vai passando de um para outro, né? E eu achei isso muito interessante, e aí eu pesquisei e vi que essa história não estava sendo contada, né? E aí a gente começou a fazer as entrevistas, e como eu te disse, todo mundo queria falar, não, precisa falar com a Thelma. Então hoje vai ser uma boa. Aí, para começar assim, só para a gente depois, até na edição, fala seu nome completo e se você nasceu em São Bernardo mesmo ou não. Meu nome é Thelma de Nazaré Pina Guimarães Tavernari, nascida em São Bernardo. Maravilha. E conta um pouco, para a gente começar, do seu contato com a cidade de São Bernardo, né? Onde você morou, onde você estudou. Meus pais foram paraenses. Meu pai contador e sapateiro. Meu pai resolveu vir embora para São Paulo. Já tinha uma filha, comprou 2 passagens de navio para minha mãe e minha irmã, pegou um ônibus e veio para São Paulo. Foi morar no Planalto. Tinham só 2 casas. Aí nascemos meu irmão, que é aposentado na prefeitura de São Bernardo, a Maria Alice, aposentada na prefeitura, eu e a Tereza, 4 mulheres e um homem. Quando meu pai ia fazer 36 anos, minha mãe tinha 30, ele teve uma parada cardíaca e faleceu. Ele tinha acabado, ele morreu dia 15 de dezembro, fazia aniversário 19 de dezembro, e ele tinha entrado como vereador no dia 15 de novembro. Era seu Aldino Pinotti, prefeito. Minha mãe ficou sozinha, a mais nova tinha 2, eu 3, 4, 5 e 7. Minha mãe ficou sozinha para criar os 5 filhos. Foi trabalhar na prefeitura, trabalhou, né? Trabalhou como assistente de jurídico e dizia que a gente ia ter que, no mínimo, ela queria uma faculdade. Ela foi mãe, pai, né? Não casou nem nada, se dedicou aos filhos. Quando eu tinha, a Nina, mais velha, tinha 13, prestou concurso e entrou na prefeitura. Meu irmão prestou concurso, foi ser office boy. E lá todos nós entramos como funcionários. Eu prestei concurso e entrei como professora de Mobral. Quando eu estudava no Prestes Maia, Avenida Álvaro Guimarães é o nome do meu pai, no Planalto. Sim, aí eu estudava no Planalto e foi criado o Prestes Maia, e a nossa professora, dona Flávia, era excelente. Saímos para assistir um jogo de basquete com ela em 1968, na associação. Chegando na associação, 3 meninas não puderam jogar. Seu Baldo, a minha professora falou, Thelma, Maria Alice e Tereza. Fomos para a quadra, 51-0. Eu fiz 2 cestas contra, jogando Prestes Maia e Cacique Tibiriçá. Eu odiei basquete. E a minha irmã mais nova gostou. Então a Tereza passou a treinar. Chegou nas férias, a minha mãe falou, vai com a sua irmã para o treino. A gente ia a pé do Planalto até o esporte. Aí, segunda, terça, quarta, na quinta-feira eu falei, vocês são muito burra. O técnico está pedindo isso e vocês não fazem. Ela falou, então vai. Eu peguei a bola no meio da quadra, dei 2 dribles, fiz a cesta e bati a mão na tabela. Ali, seu Baldo chegou. Vai jogar, vai jogar, vai jogar. E eu não queria. Aí, por fim, eu fui, né? Joguei. E aí todo mundo falava, eu estava jogando com a camisa 9. Tira o 9, tira o 9, tira o 9. Jogando contra a Varé, em fevereiro de 69.
Aí eu peguei, tinha uma semana de basquete. Eu fui para o vestiário no esporte e não voltei. Eu falei, vou embora, não quero. Aí elas perderam de 34 a 32 de Avaré. O Teobaldo Copini era secretário de esporte. Ele falava assim para mim, Thelma, pega as vaias, usa como a pulpe da vitória. Volta, volta. Aí eu voltei. Fomos disputar uns jogos regionais em Itu. E eu estava fazendo atletismo. Eu fazia 800 metros arremesso de peso. Aí, jogamos, a gente estava jogando contra Santo André e São Caetano. Eu tive que sair para correr os 800 metros, senão São Bernardo não ganharia no atletismo. Dali, eu comecei a jogar. Quando voltei, eu, a Narcisa, fomos convocados para uma seleção paulista, né? E fomos disputar um campeonato infantil em Rio Claro. Então, ali, a gente foi campeão, eu fiz 39 pontos, com 4 meses de basquete. Fui para a seleção paulista, uma feira de Santana, na Bahia, onde eu fui a cestinha, eu era forte fisicamente. Fui a cestinha e voltei. Em setembro, meu professor do colégio me chamou na sala dos professores, no Prestes Maia. Eu estava convocada para a seleção brasileira, para um sul-americano no Equador. Dali eu fiquei até 86 na seleção, né? E o nosso técnico campineiro foi mandado embora da prefeitura. Não tinha quem ficar. E eu treinando o time, eu falava, eu não quero ser técnica, eu quero ser jogadora. Aí, como não tinha ninguém, eu convidei o Fiorize, que era professor da ET, para vir treinar, né? Aí o Fiorize veio, ninguém, a maioria não gostou. A Narcisa parou porque engravidou do filho mais velho. E chegou no fim do ano, as meninas diziam assim, se o Fiorize ficar, nós vamos sair. O que aconteceu? Eu fui viajar. Eu fui para a Argentina de avião e voltei de navio. Quando eu cheguei na quinta-feira, as meninas foram me buscar em casa para ir, né? Aí o Fiorize disse assim, eu já acertei com o Darzinho, eu vou continuar como técnico. Se vocês quiserem, vocês ficam. Às 5, nós éramos 3 titulares de seleção brasileira. Vocês podem sair. E aí nós paramos de jogar. Então eu fiquei quase 2 anos só treinando aqui no Baetinha e no Baetão, sozinha, e ia para a seleção. E o Fiorize pedia para o Barbosa me cortar da seleção, porque eu não jogava em lugar nenhum. Um belo dia, eu dando aula na Vila Duze, o Paulo Scheide chegou. Eu queria que você fosse treinar no esporte, o masculino. Eu falei, Paulo, eu não quero mais basquete em São Bernardo. Eu dava aula, não quero. E ele ficou uma semana insistindo para mim treinar o masculino. Eu falei, tá bom, eu vou tentar, mas se eu ficar, ninguém vai me mandar embora da prefeitura e eu vou jogar onde quiser. Porque eu tinha medo, minha mãe, eu precisava trabalhar, né? E aí fiquei na prefeitura, fiquei no esporte 1 mês. Tinha revólver, tinha droga, nenhum técnico ficou mais do que 3 meses. Eu falei para ele, põe uma catraca na entrada e a gente só vai entrar quem treina. E ali eu fiquei com os meninos. Meu primeiro jogo com masculino foi 117 a 27 na Hebraica. Eu falava, meu Deus, o que eu não passo vergonha como jogador, eu vou passar como técnica. E aí fui treinando os meninos, foi aparecendo o menino. No segundo turno, eu já perdi da Hebraica só de 10 pontos. Aí lá eu fiquei. E até hoje eu estou no masculino. O Fiorize achava que eu ia ficar trabalhando com ele na escolinha feminina.
E eu saí, falei, vamos sair do esporte e vou voltar para a educação. Ali saí, quando eu entrei no masculino, eu fui para a Pirelli. E aí na Pirelli, eu fiquei quase 20 anos, eu fui dar aula de ginástica corretiva, e lá fui feliz, fui para a seleção, né? E continuei trabalhando na prefeitura até me aposentar. E aí, para me aposentar, eu já estava cedida para a Volkswagen. Então, eu trabalhava na Volks e trabalhava no Pinheiros. Eu trabalhei no esporte 16 anos, e eu fui para a Volks, trabalhando na Volks também, 16 anos, e aí acabou, mas eu já estava no Pinheiros. Então, eu trabalhava na Volks até 15, no Pinheiros eu treinava 16 e 17. Aí, um belo dia, o Lauro, que era o presidente da Volks, falou, ó, vai acabar. Né? E aí, nesse vai acabar, eu levei 20 atletas de São Bernardo para o Pinheiros. Aonde o Pinheiros, eles dizem até hoje, o Pinheiros antes da Thelma e o Pinheiros depois da Thelma. Passamos a ganhar todos os títulos, né? E assim, o Igor, hoje candidato a vereador, era a seleção brasileira titular, né? Aonde a mãe do Igor tentou fazer um abaixo-assinado, falar com a prefeitura para não acabar o basquete, mas infelizmente o basquete foi caindo, até estar como está hoje. Né? E eu digo assim, São Bernardo é um celeiro de atleta, de todas as modalidades. Um dia inventaram duas coisas que acabou com o esporte do país. Ministério de Educação e Esporte, MEC. O que aconteceu? A Lei Pelé acabou com o MEC. Né? Aí o que aconteceu? Eu dava aula aqui no Baetinha, eu tinha milhões de meninos que eram de todas as escolas. Eles aprendiam aqui e jogavam para a escola. Os jogos escolares era maravilhoso, todos os esportes. Aí, os colégios, era proibido o menino ser federado e jogar para o colégio. Os centros esportivos esvaziaram. Por quê? Os colégios não deixaram mais os meninos virem para fazer treinamento, né? Aí foi onde se criou só ginástica, né? Hidroginástica e ginástica. Que, desculpe os políticos, foi o interesse deles por causa da votação dos pais, né? Aí passou a ser totalmente político e perdeu o interesse para o esporte, que eu acredito que até hoje a gente não tem. Então aí, conta pra gente então, só reforçando, né? Vocês começaram a jogar então as três juntas, né? Como foi isso daí? Isso, 51-0. E aí nesse jogo, você lembra se foi contra a Narcisa ou não? Sim, Narcisa, Márcia Bueno, Edna, a equipe de São Bernardo toda. Nós tínhamos 16 anos, elas jogavam desde os 8 com o seu Baldo. Aí fomos embora para a escola, chegou no outro ano a Edna Navas, que jogava no Cacique e quis ir para o Prestes Maia. E a dona Flávia levou a Elzinha Pacheco, de São Caetano, seleção brasileira, para treinar a gente. Né? Aí a gente começou a treinar. E eu não era muito fácil, de gênio, eu queria reverter essa história. Aí no ano seguinte, nós ganhamos de 101 a 51 do time do Cacique. A gente se vingou e aí o Cacique acabou. E aí eu voltei, eu passei a jogar com a Narcisa, aí a gente foi seleção brasileira junto, né? Não, foi muito legal isso daí, porque quando eu entrevistei a Narcisa, ela contou, ela falou assim, pô, a gente foi num jogo, e aí assim, a gente tava com muito ponto, os meninos conseguiam fazer, e a gente
falou, não, precisa deixar fazer, não pega rebote e tal. E ela falou, e sabe quem estava desse outro lado? Ela falou assim, era só Thelma Tavernari, né? E aí é legal porque mostra a importância, que foi uma coisa que até a Monique comentou também, porque a Monique, quando começou, apanhou muito, né? E você, pro Hebraica, também apanhou muito, né? Então, até uma pergunta assim, você acha que nessa base, no campeonato de base, assim, é importante você ter esse equilíbrio, você entender que não é só ganhar do seu adversário, porque o seu adversário são crianças de 12, 13, 14, 15 anos, mas como você vê? Você acha que tem que ir para cima mesmo e ganhar e pronto? Como que é? Olha, então eu vou falar para você o meu histórico. Quando eu fui trabalhar com masculino, o técnico de Santo André falou assim, você não entende nada de corpo de homem, como você vai trabalhar no masculino? E eu peguei e falei assim, eu preciso estudar para justificar para as pessoas, eu era a única mulher trabalhando no masculino. Aí eu fui fazer pedagogia e o meu professor na FEFISA falou, Thelma, você tem que estudar mais. Eu fui fazer psicologia na USP, tá? Me preparar. E a minha mãe ensinou a gente desde 5 anos a ter planejamento. Então ela deu uma agenda para cada um. Estudar, cada um eu fazia corte e costura, eu fazia escultura na madeira, eu fazia exposição de pintura. A Maria Alice cabeleireira, a Tereza, onde eu ia atrás de mim, certo? Muito bem. Aí o que aconteceu? Eu entendi, desde sempre, que estudar é a prioridade, tá? E esse foi o meu sucesso no basquete, porque assim, se não estudar, não joga. 2 notas vermelhas, não vai jogar. O Caio Torres, 2 e 13, jogava com meu filho. E ninguém acreditava que eu não ia pôr o Caio para jogar, porque o Caio não ia para a escola. E eu não colocava. Não estudou, não vai jogar. Tá? Então, se eu hoje tenho 32 anos de Pinheiros, do jeito que é o Pinheiros, o basquete no Pinheiros é um sucesso, por quê? Porque para os pais, o objetivo dos pais não é que o atleta vire um jogador de basquete, tá? Eles querem que o menino aprenda a viver em sociedade, dividir, né? Tanto é que a cultura é meia, um esporte individual, um coletivo. Então, assim, anota todo bimestre, nota, tá? Então, eu sempre fui voltada para a educação. Esporte é educação. E isso que eu não aceito no nosso país, que seja... Como é possível a gente ser esporte e turismo? Isso é uma ofensa. Nós somos esporte e educação. Quantos meninos na rua estão jogando bolinha para cima? Quantos meninos estão chutando a bola? Se esses meninos tivessem espaço para fazer esporte, nós não teríamos tanto crime como a gente tem hoje, né? Então, a minha história no basquete é totalmente ligada na educação. Legal. E qual foi a sua maior alegria no basquete? Eu imagino que, poxa, né, você contou aí uma trajetória de sucesso, mas um momento ou 2 momentos que você, naquele momento, falou assim, olha, é por isso, é isso, quando você sentiu aqui. Marcou. Eu vou falar para vocês, lógico, eu vou dizer assim para vocês hoje, a minha carreira. Eu tenho 4.061 vitórias e 431 derrotas que eu perdi domingo em Bauru. Eu tinha 430. Em 45 anos, eu tenho 34 troféus como melhor técnica do ano, e este ano eu recebi um troféu como a técnica do século, tá? Então eu falo assim, mas a minha maior emoção, nós ficamos 3 meses fora do país, a gente ia disputar um mundial na Coreia, certo? E depois da Coreia, a gente ia disputar um Pan-Americano no México. Então sabe que é você ficar fora do país, não ver sua língua, sua família?
Aí nós fomos 4º lugar na Coreia. A Hortência tinha quebrado o braço direito, ela treinou 3 meses, mão esquerda, e na Coreia ela foi a cestinha. Para mim, a melhor profissional do basquete, entre masculino e feminino. Tá? Quando a gente chegou no México para desfilar, depois de 3 meses, que a gente entrou naquele ginásio, todo mundo gritando Brasil, 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 para mim foi a maior emoção que eu tive, depois de 3 meses, ouvir alguém gritar Brasil. Outra coisa, eu digo assim, o meu filho foi a maior compensação de todos esses anos que eu trabalho no basquete. Ele é um menino de ouro. Todo mundo dizia que eu era um carrasco para o meu filho. 5 anos, eu fiquei 1 ano afastada do Pinheiros para fazer ele estudar no Kumon, português e matemática. 9 anos, a gente foi para o Orlando Magic, ele já ganhou uma bolsa de estudo, porque todo mundo dizia assim, é o Jordan, ele era sem vergonha, porque tinha que passar a bola para todo mundo, ele passava e ficava. E aí ia para a cesta. Tá? Para mim, fazer o Jonathan não pensar em ir embora para os Estados Unidos foi muito difícil. Então eu falei, regras, você tem que estudar informática porque estava começando. Você tem que falar inglês dominando. Você tem que falar espanhol. Aí, com 14 anos, eu falei, seu pai é neto de italiano, você tem que falar italiano. Tudo isso pronto, não tinha como mais eu não deixar ir. Aí ele estudava no singular, foi embora. Ele fez 3º high school em Utah e 4º high school em Las Vegas. Aí eu tinha uma palavra com a BYU, a universidade, e ele foi. Foi o único jogador de basquete até hoje da universidade, melhor atleta e melhor acadêmico. Nunca existiu. Então eu acho que esse é o meu melhor orgulho. Né? E quando eu cheguei lá nos Estados Unidos, primeiro ano do Jonathan, na universidade, eu tentei me esconder para ninguém me ver. Só que assim, as câmeras procuram a gente. Né? E aquele dia, o Jonathan chutou 8 bolas e acertou 7 de 3. Aí não teve como a consagração. Né? A televisão de Mountain é em Washington. E eles queriam fazer entrevista comigo e eu não queria. Eu levei 2 anos para mim fazer uma entrevista com eles, né? Porque eu sempre entendi que era assim, aqui é espaço do meu filho, aqui é o meu. E eu e o Jonathan fez 11 anos, nós dois fomos os primeiros atleta e técnico que recebemos o troféu como o melhor do ano por unanimidade. Todos os técnicos votaram no Jonathan como melhor atleta e eu como melhor técnica, e ele tinha só 11 anos na categoria 12. Então eu acho assim, tem tantos momentos importantes na minha vida que eu nem sei falar para você qual é o... Né? E agora sim, o outro lado, a gente sabe que também não são tudo flores, né? Tem algum momento que foi um grande desafio aí nessa carreira do basquete, algum momento... Por exemplo, você falou que você foi a primeira mulher, a gente sabe que existe um machismo, você enfrentou isso, para você foi tranquilo, né? Não sei se, na verdade, se esse seria um desafio, mas fala essas duas coisas, um desafio, independente do que seja, tá. E essa questão de ser ali a mulher e treinando no masculino e batendo em todos os técnicos aí. A minha primeira tristeza no basquete foi o dia que eu voltei da Argentina, uma quinta-feira, e o Fiorizzi dispensou a gente, tá? 5 titulares de seleção. Eu fui para casa chorando, desesperada. Minha mãe ligou para ele, ligou para o Darzinho, que minha mãe trabalhava, né? Então essa foi a maior tristeza, porque assim, eu amo a minha cidade, tá? É a minha vida aqui.
Então, todo menino que eu posso de São Bernardo levar para o Pinheiros ou ajudar, eu ajudo, tá? Então, essa foi a maior tristeza para mim, sair de São Bernardo no basquete. E aí você perguntou uma outra... O machismo, né? Se o você machismo. ser melhor... Eu fui convidada para ser técnica de seleção paulista, né? Em um campeonato brasileiro em Sojipa, no União, no Rio Grande do Sul, no União. Chegando lá, a atração não era a equipe, a atração era a Thelma. E por quê? Eu falava para eles, mas não sou eu, são eles, né? Mas eles queriam saber, como você faz no vestiário? São Paulo não tem homem? Então foi assim, um questionamento muito grande, né? Eu ser técnica, mulher técnica de uma seleção paulista. E aí foi. Eu fui em alguns Alberto Rossello, aonde o Rubens Manhano levou o time da Argentina e eu com o time de São Paulo. E eu estava com um time de 16 anos e eles levaram errado de 17. Em Monte Aprazível, a terra do Fiorize. Aí o que a gente fez? Eu sugeri, vamos fazer 2 campeonatos. Aí fizemos de 16, que nós somos campeões. E ele falava assim, ele achou interessante demais uma mulher de técnica e grudou em mim, a gente fez muita amizade e a gente ganhou dele, né? Depois de 10, 12 anos, ele veio fazer uma palestra em Mogi e eu fui fazer o curso. Chegou, ele falou assim, nos conhecemos? Eu falei, eu não sei. Sim. Aí ele fez questão de falar para todo mundo que a primeira seleção dele foi em Monte Aprazível e que ele tinha perdido para uma mulher e que ele tinha impressionado com as minhas decisões, né? Que achava que eu era boa. E aí segui minha carreira, eu fui, né? Eu fui educada num regime militar e até hoje eu treino as minhas equipes no regime militar, né? Mas assim, se você conversar com algum ex-atleta meu, eles vão dizer que eles gostavam demais de mim. Eu conversei com o Danilo Castro, conversei com o Davi Pelosini, que eles chegaram a passar pelas suas mãos. Talvez o Jorginho, a gente está tentando agendar a agenda com o Jorginho. O Jorginho não treinei ele. Não treinou ele? Não. Quando ele foi para o Pinheiros, ele já estava na idade de 17 para 18. Tá, entendi. Ele foi com o Davi. Entendi. Os dois com muito sucesso. Eu tenho que falar do meu marido, porque... Pode falar. Eu tinha... Espera só claquetar que você fala. Tá. Eu já faço primeiro, a gente começa por ele. Vou cortar por aqui, ó. Pega lá. Pode. A gente espera você chegar aí. Então, conta pra gente do seu marido, então. Minha mãe, preocupada, falou, você vai fazer 34 anos, casar. Eu falava, não vou casar, porque eu ia ficar do lado da minha mãe a vida inteira. Minha mãe foi mãe, vó, bisavó, né? E eu não queria deixar minha mãe sozinha. Aí eu dizia assim, eu vou conhecer meu marido dentro da quadra, mãe, treinando. Eu vou conhecer, o dia que tiver que ser, eu vou conhecer dentro da quadra. Um belo dia, o Roberto era preparador físico do Aliança, e eu no esporte, o Felipe Scheide me chamou, falou, olha, você vai ter que sair da quadra, porque o Aliança vai fazer final com o Cruzeiro amanhã e está chovendo. E eles tinham que treinar dentro da quadra. Eu já fiquei muito brava. Aí estou lá na quadra, vem um rapaz todo educado e falou assim, não, professora, os atletas vão ficar sentados, eles vão esperar até a senhora poder terminar seu treino e ceder o ginásio para a gente. Todo gentil. Falei, obrigado. Aí começou, todo o jogo ele ia assistir e mandava o motorista da van do futebol, falava, ó, o Tavernari mandou a vitória para você, o Tavernari mandou a vitória para você. E ele ia assistir jogo, o Danilo, o Beto, ele falava assim, que esse mexicano aí, bigodudo, quer com a Thelma? Eles todos com ciúmes do Roberto, né? E eu falava para ele, eu estudo, estava terminando a faculdade,
Eu trabalho, não tenho tempo para namorar, jogo. O dia que eu parar de jogar, a gente conversa. E ele lá ficou. E ele fumava. Eu falei, eu jamais vou beijar um homem que fuma. Ele ficou 3 anos, parou de fumar e ficou esperando. Aí, dia 11 de janeiro, 19 de janeiro, final, Presidente Prudente e Pirelli no Palmeiras, contra o time da Hortência. Aí jogamos, perdemos o jogo, eu fiz 19 pontos, a Hortência 19, ela ajoelhou no meio da quadra, porque ali foi, eu falei, aqui eu estou parando. Ela deu graças a Deus, porque era a única que marcava ela. Quando foi 13 de fevereiro, meu aniversário, a gente ficou noivo e 21 de dezembro a gente casou. Então eu falei, se cumpriu a sentença. Eu falei que ia conhecer meu marido dentro da quadra, hoje nós estamos juntos há 39 anos, casados. O basquete envolveu isso também. Pois é, né? e ele sempre fala assim, o que a bola não faz, né? Cria amigos, famílias, né? Ele sempre fala isso. Impressionante. E, assim, ó, a gente fez essa retrospectiva da sua carreira, da sua trajetória, né? Que sementes que você acha que você ajudou a plantar e que frutos que você ajudou a cultivar, entendeu? Na história do basquete do Brasil, de São Bernardo. Cidadão. Porque de 1000 atletas, sai um. Hoje, eu chego nos Estados Unidos, eu tenho N atletas me ligando. Eu tenho engenheiro na NASA, eu tenho engenheiro em Nova York, porque eu digo assim, quem estuda e gosta de jogar basquete, a porta de entrada é o aeroporto de Guarulhos. Tá? Então, todos os meus atletas que eu sei que estudam muito, que são dedicados, eu dou um jeito de conseguir uma bolsa nos Estados Unidos. Eu chego nos Estados Unidos, todo mundo pergunta, your coach, your parent JT? Nova York, eu estou em Nova York, sentado no aeroporto, no cantinho, vem um casal. Your parent JT? O Jonathan, ele é conhecido nos Estados Unidos inteiro. Ele é cidadão americano, ele tem uma amizade com o governador de Utah impressionante. O dono do Utah Jazz liga para ele e fala assim, Jonathan, eu tenho ingresso ali na frente que ninguém vai, vocês querem? Então, o Jonathan leva, ele tem uma estátua de bronze na porta de um restaurante. O Jonathan é ídolo nos Estados Unidos. E por causa disso, quando eu chego lá, neve, 17 graus, os meninos vão todos pedir para me ensinar a arremessar. Entendeu? Então, assim, o basquete me deu, tem um time da igreja lá que eu treino. O basquete falou, o meu retorno foi meu filho. Não tenho dúvida, tá? E assim, no Pinheiros, os veteranos são todos meus ex-atletas. O diretor de esportes olímpicos foi meu primeiro jogador no Pinheiros, Fábio Ferraro. Rodrigo Montoro foi meu primeiro time, né? O Carlinhos era 2 anos mais velho. Então, hoje no Pinheiros, todos os filhos de jogadores e netos estão treinando comigo. Porque no Pinheiros eu faço questão, eu dou treino de fundamento para criança de 8, 9, 10, 11 anos, né? Depois eu treino o time de 14, 15 e eu coordeno de 7 a 20 anos. Então eu acho que o retorno que o basquete dá é assim, família, pessoas no Pinheiros que não se conheciam, que hoje se encontram, que são amigos para a vida inteira. Esse é o retorno do basquete. Vitória, e eu sempre, desde que eu me entendi, eu acredito assim, hoje você ganha, amanhã você aprende. Não é perdeu, você aprendeu, porque a derrota é um aprendizado, né? Então, você ganha e você aprende. Essa é a minha filosofia. Legal. E você acha, então, a educação, a cidadania é o legado que você está deixando para o basquete, é isso? Com certeza. E assim, se você for no Pinheiros hoje, eu tenho
o cardiologista do Dante Pazanese, ela é de bebê, eu chego e ela fala assim, esta é a mulher responsável pela educação do meu filho. Tá? O Rafael, com 30 anos, formado em cardiologia. O outro menino formado em economia. O outro engenheiro. Então, eles vão para o clube, eles fazem questão. Então, você estava falando da questão dos pais irem no Pinheiros e te cumprimentarem, né? Isso é muito legal. E você falou também, você falou um pouco de São Bernardo, que já teve uma estrutura, já teve basquete adulto aqui. Você chegou a jogar no basquete adulto de São Bernardo? Não. Chegou a jogar. Então aí a pergunta é voltando assim agora, né? O que você acha? E aí eu estou falando não necessariamente de uma política nem partidária, não quero nem entrar em partido A ou B, eu acho que a questão é política pública, né? Porque é diferente do Pinheiros. O Pinheiros é um clube, ele tem os associados, ele é uma estrutura privada, né? E que falam que é uma super estrutura. Então, é claro, a gente sabe que talvez uma prefeitura não consiga chegar, mas o que você acha que a cidade de São Bernardo poderia fazer, né, para levantar ou para aproveitar esses meninos que estão jogando bolinha para cima, que você fala, né? Qual seria uma sugestão, se você pudesse dar uma sugestão para a cidade de São Bernardo, para a política pública, assim, o que você diria? Eu diria que o secretário de esporte tem que conhecer e ser voltado para o esporte. Nós tivemos Ferrarese era do esporte. Ele trouxe vida para o esporte na cidade. Tá? Então, o que a gente precisa desse legado é alguém do esporte no esporte. Você falar dos meninos, o trabalho, as equipes que São Bernardo tem hoje, totalmente limitadas, são exemplo. Tá? São Bernardo é um celeiro de atletas. A equipe 15 joga de igual para igual com todo mundo. A 14, a 12 é um absurdo de boa, entendeu? Então, me dói eu não ver esse retorno. Eu tentei conversar muito, procurar um rapaz, o dono da Dolly. Poxa, a Dolly está aqui em São Bernardo, patrocina o basquete. Seria um orgulho. Então, você disse assim, o Pinheiros é um clube elitizado de verdade. Só que eu trabalhei na Volks 16 anos e por 13 anos no Volkswagen, eu não perdi um jogo. Eu tinha 3 equipes, você sabe o que é 13 anos sem perder um jogo? Isso aconteceu. Prova o legado de atletas que nós temos em São Bernardo. Isso é claro, tá? E eu falo assim para todo mundo, eu estou encerrando a minha carreira no Pinheiros. Eu vou ficar com meu filho até agosto. Vou ficar aqui em São Bernardo até julho e volto em agosto para lá de novo. Eu quero fazer alguma coisa para a minha cidade, independente se eu vou ganhar ou não. Eu quero, sabe, ajudar, eu quero tentar fazer um basquete. Eu moro do lado do Meninos. Eu cansei de me oferecer pelas manhãs, quando minha mãe faleceu, falei, eu venho dar treino de graça aqui no Meninos Futebol Clube para ter basquete. Eu cansei. O Alex Mignon foi meu aluno no Anita Magrini. Você entendeu? É uma pessoa maravilhosa, mas não é do esporte. Ele fez o quê? Aquele bando de quadra esportiva para a cidade, mas não é o esporte. E não é verdade que é elitizado, sabe? Então, uma coisa que eu fui diferenciada de todos os técnicos, porque os técnicos falavam assim, ó, pai é problema, pai é problema. Para mim não é verdade. Pai é a solução, porque sem os pais a gente não tem um atleta. Então, o sucesso na minha carreira, porque eu sempre fui rodeada dos pais, e eu me orgulho disso. Bacana. E tem alguma mensagem que você gostaria de deixar no final aí, pro filme, eu digo assim, para quem vai ver, sobre o basquete, alguma coisa que eu não perguntei que você acha importante falar? Eu tenho. Eu vou dizer assim, o bichinho pica e você nunca mais esquece. Eu pergunto para os meninos, o que o basquete faz por vocês?
O que o basquete está fazendo por vocês? Para pensar. E o que você está fazendo para o basquete? Certo? O que você está fazendo para o basquete? Você está treinando, você tem objetivo, você quer chegar em algum lugar, você gosta. Se você realmente quer, estuda. Porque basquete é um esporte de fração de segundos e de detalhes. E é uma paixão que nenhum esporte tem. É isso que eu tenho para falar do basquete. Muito obrigado, Thelma, pela sua atenção. Desculpa de eu falar muito. Não, imagina.